Bom dia, galerinha, tudo bom com vocês? Começamos hoje a nossa meta 15 e falaremos sobre intertextualidade. Para falar de intertextualidade, a gente vai falar da linguagem e a construção do texto. Por quê? Porque intertextualidade nada mais é do que o diálogo estabelecido entre textos diferentes por meio do tema e dos recursos de composição, construção e linguagem. Ao longo dos versos das canções, podemos encontrar referências a outros textos, que, direta ou indiretamente, são citados, produzindo e ampliando sentidos. Então, a intertextualidade está relacionada diretamente ao diálogo entre textos. E aqui, esse texto pode ser verbal e não verbal. Você tem uma imagem aqui de uma propaganda do Bombril e está dizendo: Mon bijou deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. E aqui a propaganda está fazendo intertextualidade com que obra? Com que texto? Texto não verbal. Está fazendo uma intertextualidade com o quadro da Mona Lisa. Então a gente olha para a propaganda e já nos remete ao quadro da Mona Lisa. Então é uma conversa. A propaganda está conversando com a obra de arte, está conversando com o quadro, certo? Então, intertextualidade é o quê? Interação entre texto, um diálogo que se dá entre dois textos. Tranquilo? A gente pode definir, portanto, intertextualidade como sendo a criação de um texto a partir de um outro texto que já existe, certo? Então, olha aqui outro exemplo de intertextualidade. O menino maluquinho. E aí você tem do lado o pepino maluquinho, o mais levado da hortifruti. Veja que o pepino maluquinho está dialogando com o texto primeiro, que é o texto do menino maluquinho. Tranquilo? Olha outro exemplo aqui, tropa de elite. E aí você tem a intertextualidade ali, a brincadeira da propaganda do hortifruti. Horta de elite, se não for hortifruti, pede para sair. Aqui a natureza é a estrela. Veja, dois textos que conversam entre si. O texto da Horta de Elite faz aqui uma referência ao texto Tropa de Elite, certo? E aí, você lembra lá do nosso hino nacional? A professora vai cantar, minha voz é péssima, gente, mas é assim, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Todo mundo lembra, né? Hino nacional. E olha lá o hino nacional da propaganda. Num poço da Ipiranga, as margens plácidas de um voo heróico brama retumbante, escola da liberdade em Raider fúlgido. Veja, intertextualidade, o hino nacional da propaganda está fazendo referência ao nosso hino nacional. Então, está dialogando com o hino nacional. Se eu tenho um texto que dialoga com outro texto, eu tenho, portanto, intertextualidade, certo? Então, veja como isso se dá. Agora, na música, olha lá, eu tenho o quadro Mona Lisa e eu tenho a música, essa música do Jorge Versilo. Essa eu não vou cantar, tá? Mas ele diz lá, Mona Lisa, seu quase rir ilumina tudo ao redor, minha vida e de mim me conduza. Então, a música, ela também vai fazer referência às obras de arte. Então, ela também vai ter intertextualidade. Essa intertextualidade pode apresentar e aparecer também na relação de propagandas com contos de fadas, como vocês estão vendo aqui, ou na poesia também, certo? A poesia também aparece intertextualidade. Olha lá, é preciso fazer sinal ao motorista. A senhora esperava o ônibus, o senhor esperava o ônibus, passa um cachorro preto que manca, a senhora fica olhando o cachorro, o senhor fica olhando o cachorro. Nesse meio tempo, o ônibus passou. Então, eu tenho aí a intertextualidade com o texto literário e a propaganda, com a obra de arte e o texto literário, com a obra de arte e a propaganda,
com o texto literário, o texto infanto-juvenil com a propaganda, com a linguagem verbal e a linguagem não verbal, com a poesia e o vídeo, certo? Então, olha lá, é preciso fazer sinal ao motorista, e aí eu tenho ali a imagem e a poesia. Estou fazendo intertexto de eu preciso fazer aqui no vídeo sinal ao motorista e a nossa poesia lá que a professora tinha lido do José Paulo Paes. Lembrando que a própria poesia pode fazer intertexto com a própria poesia. Então, eu posso usar uma poesia que fale da outra poesia. Como isso, gente? A intertextualidade, então, ela é construída, por exemplo, por meio da paródia, certo? O que é a paródia? Quando eu falo, vou parodiar um texto. Quando você vai fazer uma paródia de um texto, você vai reescrever este texto. Reescrever de que maneira? Você vai reescrever, esse texto de uma forma cômica, de uma forma engraçada, certo? Então, você tem também a intertextualidade dentro da própria poesia, a poesia falando da poesia. A gente sabe ainda que essa intertextualidade pode ocorrer de duas formas distintas, que é a forma direta e a forma indireta. Eu posso citar diretamente isso no meu texto ou citar indiretamente. Então, eu já disse que eu posso fazer uma paródia, certo? Que é uma espécie de releitura de uma forma crítica, irônica e humorística. Posso fazer ainda essa intertextualidade por meio da paráfrase, que é a recriação de um texto, mas mantendo aí a mesma ideia contida no texto original. Posso fazer por meio da epígrafe, que é um recurso muito utilizado em obras, textos científicos, desde artigos, resenhas e monografias. E o que é a epígrafe? A epígrafe é o acréscimo de uma frase ou de um parágrafo que tem alguma relação com o que será discutido no texto, certo? Então, a epígrafe é eu acrescentar uma ideia, certo? E posso fazer também essa intertextualidade por meio da citação, citando diretamente o texto, certo? Posso fazer, por fim, por meio da alusão, e a alusão é quando eu faço referência a elementos presentes em outros textos. Tranquilo? Por hoje é isso, beijo grande e até a próxima aula.